Seja bem-vindo ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, de Redação, sou do sexo masculino, com 58 anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos, tenho uma estatura alta e hoje eu estou trajando calça jeans e blusa rosa. O ambiente da aula de hoje é um estúdio de televisão e eu usarei telas interativas para suas anotações. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar teses em textos argumentativos. O que é uma tese? Uma tese é uma opinião, onde meu objetivo será demonstrar como se faz a sustentação de uma tese de opinião em textos argumentativos. Então vamos começar com a questão número 1. Na língua portuguesa, muitos recursos garantem a coesão textual. Assinale a alternativa que não corresponde a um elemento de coesão textual. Nós temos a letra A por referência. O que é referência? É quando você acha uma palavra no texto que se refere a algo que já foi dito ou que será dito. Então, a referência é feita por pronomes, advérbios e artigos. Olha aí, olha o pronome. Maria chegou. Ela é uma ótima aluna. Ela quem? Maria. Então, isso é um elemento referencial do texto. A elipse. A omissão de um termo a fim de evitar a sua repetição. Será que eu preciso dizer eu quero água? Não, basta falar quero água. Então, isso é uma elipse. Lexical. O uso de sinônimos que evitam repetição de termos. A substituição. A abreviação de sentenças inteiras, substituindo-as por expressões de significados equivalentes. E oposição. Emprego de termos com valor de oposição como mas, contudo, todavia, porém, entretanto, caso. Opa, vamos marcar a letra E. Por que, Edson? Porque caso não é uma conjunção adversativa que indica oposição. Caso é uma conjunção condicional. Se você encontrar o professor, fale com ele. Caso encontre o professor, fale com ele. Então, questão número 1, letra E. Vamos à questão número 2. Muitos advérbios ou locuções adverbiais, lembrando que advérbio fica junto ao verbo. Muitos advérbios ou locuções adverbiais proporcionam a coerência, a lógica, na composição quando a sua utilização. Assinale a alternativa que apresenta uma utilização equivocada. Prioridade, relevância. Em primeiro lugar, antes de mais nada. Tempo. Então, enfim, logo, imediatamente, desde que. Semelhança, comparação. Igualmente, de acordo com, segundo, conforme. Adição, além disso, também e, mas também. Dúvida, talvez, provavelmente. Está na cara, né? Olha aí a letra C, gente. Igualmente, de acordo com, segundo, conforme, né? Opa, cuidado. Conforme indica conformidade. Apesar de que nós temos aí umas conjunções um pouco polissêmicas, né? Vamos dar uma olhada na letra B de bola. Tempo, então, enfim, logo, imediatamente, desde que? Sim, desde que você chegou, está estudando. Então, isso é um fator tempo. Mas não esqueça que desde que também pode ser uma condição. Desde que você concorde com as cláusulas, assinaremos o contrato. E o segundo e o conforme, eles dão ideia de conformidade. Apesar de segundo, também dá uma ideia de semelhança. Mas o problema aqui maior é conforme. Agora, olha a adição, gente. Além disso, também, e, mas também. Muitos alunos, quando escrevem uma redação, só querem colocar a conjunção e, né? Aí fica e. Não, coloque além disso, mas também, também. Fica muito bom, né? Procure diversificar essas conjunções ao serem utilizadas em seu texto, tá bom? Vamos agora à questão número 3. Considere a argumentação dentro da unidade de composição do texto. Será falso afirmar que a argumentação, ela procura formar uma opinião do leitor em conformidade com a da proposta apresentada. Em outras palavras, é a busca do convencimento mediante a apresentação de razões, da coesão e da coerência de que o raciocínio apresentado é correto. Letra B.
Uma boa argumentação deve revertir-se de caráter construtivo, cooperativo e útil. Adorei essa letra. Letra C. Ela deve ser fundamentada em 2 pilares. A consistência do racionalismo, do raciocínio lógico e a evidência das provas. Letra D. Ao intentar argumentar, você deve se fundamentar nos fatos, nos exemplos, nas ilustrações, em dados estatísticos e em testemunhos de outras pessoas e seu. E letra E, para uma boa coesão serão necessários pormenores impertinentes, acumulações de ideias e redundâncias nos recursos redacionais. Todo mundo já sabe qual é a alternativa, mas eu gostaria de fazer um comentário na letra A, se vocês me permitem, né? Olha só, na letra A, a nossa argumentação procura formar a opinião do leitor em conformidade com a apresentada pela proposta pela UEA e pelo que eu estou dizendo. Então, aqui nós teremos aí um trio, olha, UEA, você e eu. Em outras palavras, é a busca do convencimento. Eu vou tentar convencer você sobre o meu ponto de vista, mediante a apresentação de razões, da coesão, que é da ligação das partes de um texto, da coerência, que ela é a lógica, e do raciocínio apresentado, o raciocínio lógico, né? Ficou muito boa essa letra A. Porém, o que está errado aqui, todo mundo sabe, é a letra E. Olha só, para uma boa coesão serão necessários pormenores. Se a coesão ela tem o objetivo de eliminar essas coisas, olha aí, ó, comprei o carro é popular. O carro será financiado pela Caixa Econômica. O carro é popular. Meu filho, você comprou um carro ou uma concessionária? Então, você vai utilizar elementos coesivos. Olha, comprei um carro, ele é popular. Não, comprei um carro que é popular. Você está usando o pronome relativo, um elemento coesivo, porque ao mesmo tempo que ele evitou a repetição vocabular, ele fez a coesão, a junção das palavras. Olha que maravilha, né? Próximo texto, ou melhor, próxima questão, questão número 4. A gíria é um patrimônio comum, é um instrumento de comunicação que aparece imprescindivelmente, sobretudo, para a juventude. Até mesmo as gerações que a condenavam acabam por assimilar algumas expressões de maior ocorrência. O texto acima apresenta uma argumentação desenvolvida por analogia, causa-consequência, definição, alusão histórica, enumeração. Analogia é uma comparação. Causa-consequência, a gíria tem uma causa que gerou uma consequência. Definição, quando você define o que é gíria, alusão histórica e enumeração. Crianças, observem, a gíria é um patrimônio comum. Então, eu estou fazendo letra D, que é uma definição. A gíria é um patrimônio comum, é um instrumento de comunicação que aparece imprescindivelmente, sobretudo, para a juventude. Fantástico isso, né? Eu poderia usar qualquer uma das estratégias. Eu poderia dizer que as gírias no passado eram assim, hoje são assim. A causa das gírias que traz como consequência isso. Poderia fazer uma alusão histórica no século XIX, no início do século XX as gírias eram assim. E enumeração, né? A gíria é usada por isso, fazendo uma enumeração. Então, qualquer estratégia que você utilize é muito bem-vinda. Todavia, a utilizada na nossa questão é a definição. Questão 5, vamos lá? Assinale a alternativa errada. Bárbara, essa questão, gostei demais. Letra A. Ao apresentar o tema, devemos contextualizar o leitor a respeito do assunto que está sendo abordado. Já falamos isso várias vezes. Toda vez que você tiver um tema, não importa o tema, é importante contextualizar, tanto em tempo quanto em aspectos sociológicos. Por isso que a UEA apresenta em vídeos aulas fantásticas de sociologia para você ter essa noção. Exemplo, fake news. As fake news, elas apresentam um aspecto sociológico muito grande, né? Os adultos usam de uma forma, os adolescentes usam de outra, então você precisa contextualizar para que o leitor entenda qual o seu ponto de vista. Na letra B, a tese é a opinião central, lançada na introdução, e o ponto de vista defendido acerca desse tema proposto pela UEA. A tese deverá ser sustentada ao longo do texto, né, principalmente no desenvolvimento, através de uma argumentação forte e convincente. Como assim, Edson, argumentação forte? Você vai passar no vestibular da UEA? Vou. Por quê? Porque eu estou estudando. Isso não é argumentação.
Eu vou passar no vestibular da UEA porque eu estou assistindo às aulas do Preveste UEA, tenho apoio da minha família, tenho disciplina. Aí você apresentou uma argumentação forte. Letra C. O parágrafo é uma unidade menor do texto, com início, meio e fim, princípio, meio e fim, que delimita uma ideia. É marcado por um ligeiro afastamento, que é a paragrafação, com relação à margem esquerda da folha. Letra D. O tópico frasal corresponde à ideia núcleo. O que é o tópico frasal? A ideia principal, a oração principal. Corresponde à ideia núcleo do parágrafo. Ele resume a ideia que será defendida posteriormente. Tópico frasal da introdução, tese. Tópico frasal dos desenvolvimentos, argumentos. Tópico frasal da conclusão, solução. E a letra E, a tese compreende a opinião diferenciada de autoridades acerca do tema. Opa, vamos lá? Letra E, a tese compreende a opinião de diferentes autoridades? Não, a tese é sua. Eu posso ter a opinião de diferentes autoridades em relação ao tema, só que isso será chamado de quê? Será chamado de argumento por autoridade ou citação. O que eu tenho aqui? Eu pego uma citação e coloco na minha introdução para dar embasamento ao que eu tenho. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Aí, nesse caso, você pega uma autoridade, um sociólogo, um filósofo, um historiador. Aí você coloca, Paulo Freire afirma, dois pontos, não precisa colocar esse aqui fica feio. Né? Paulo Freire afirma, dois pontos, abre aspas, porque você está fazendo uma citação direta. A característica da citação direta é a presença da pontuação. Paulo Freire afirma, dois pontos, a educação muda a sociedade, fecha aspas, ponto. Todavia, a educação hoje não está mudando a sociedade, pois aí você vai começar a discutir comigo esse ponto. Então, quando você fala que a tese compreende na opinião de diferentes autoridades, isso não. Porque o mundo pensa de um jeito, o aluno Preveste UEA pensa de uma forma mais racional. Então, você pode até colocar de uma forma genérica. Muitos políticos pensam, muitos professores pensam, muitas pessoas pensam que a violência urbana é causada pela má administração do governo. Ponto. Todavia, é importante rever esses conceitos para que se encontre uma solução necessária. Está pronta a sua introdução. Se você não colocou os argumentos, eu sou obrigado a colocá-los? Não. Eu coloco os argumentos se eu quiser. Eu sempre digo, é bom você colocar os argumentos na introdução para que você não se perca depois. Mas, mais uma vez, não é necessário. Então, ficou claro, né? A tese, que é a opinião, compreende na sua opinião acerca do tema. O que os outros pensam não me interessa. Lembrando que essa tese pode ser implícita ou explícita. Lógico, isso é o que a redação fala, mas não esqueça, procure facilitar ao máximo a tese, ou melhor, a leitura do nosso corretor. Edson, o que é uma tese implícita? Preste atenção. Os jovens participam de uma sociedade muito violenta. Por isso, é preciso analisar as origens desse problema. Ficou muito obscuro. Então, isso é uma tese obscura. Procure deixar o mais claro possível. Por isso, sempre que você for introduzir a sua tese, coloque por isso. Tá? Olha aí, a violência doméstica contra a criança precisa acabar. Por isso, pronto, já introduziu a tese. Ou você introduz com por isso ou com uma conjunção adversativa. Todavia, não vai colocar mais não, tá? Mais é muito comum, porém também, eu não gosto, é muito simples. E aí, na aula de hoje, nós vimos como sustentar uma tese de forma específica, de forma clara. Assuntos que são muito importantes para o vestibular da UEA e uma redação perfeita. Quer mais? Então siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Até lá!